Boa noite a todos. Vamos então dar início ao nosso segundo módulo de ECG com o professor Dr. Carlos Henrique Ouca. Antes da gente começar, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Antes da gente começar, eu só uma recadinho, tá bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores, que é a Jaleco, Canarfix, Cardio Papers e a editora Ateneu. E avisar vocês também que no intervalo nós vamos passar alguns vídeos dos nossos patrocinadores. Vamos ter 5 minutinhos só, tá? De intervalo. E nesse meio tempo nós vamos soltar no chat novamente o link de inscrição, de presença. E, gente, vai ficar disponível somente 15 minutos, tá bom? Então não esqueçam de preencher. Vamos lá então, vou passar a palavra para o professor. Olá, boa noite a todos. Todo mundo está ouvindo bem? Dá para ouvir bem aí? Sim, dá sim, professor. Então tá bom. Então, assim, primeira coisa, queria agradecer de novo pelo convite da Liga de Cardiologia, Acadêmica de Cardiologia do Claretianos, de vocês, pelo convite. A gente vai dar hoje continuidade, na verdade, cada uma dessas aulas, elas são aulas sequenciais, né? Que a gente está tentando fazer uma sequência de raciocínio. Então, antes de qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida a respeito das aulas anteriores, quiser perguntar alguma coisa antes da gente começar, estou à disposição, tá? Bom, ninguém tem nada. Beleza. Então, vamos lá. Essa daqui é uma sequência, na verdade, que a gente tentou fazer a respeito da interpretação dos parâmetros do eletrocardiograma. Então, na primeira aula que a gente fez os parâmetros iniciais, noções básicas, como nasce o estímulo, como que o estímulo trabalha dentro do coração, a relação eletromecânica, né, que existe entre eles. E agora a gente vai falar propriamente dito do eletrocardiograma, falar sobre os trechos, falar sobre os intervalos, falar sobre um pouco um término da aula anterior, que era que seria cálculo de eixo cardíaco, mais ou menos para vocês terem uma noção, não que seja obrigatório, mas vocês vão entender o porquê de fazer o cálculo do eixo elétrico cardíaco. E depois eu já vou entrar um pouquinho nas sobrecargas de átrio, sobrecarga de ventrículo esquerdo, para iniciar o processo da interpretação mesmo do eletrocardiograma no dia a dia da gente, tá? Então, aqui são os apoiadores, né? Então é o seguinte, a primeira coisa, a gente quando vai fazer ou vai olhar um eletro, a gente vai primeiro ver qual o ritmo que esse paciente está. Então, para você determinar que esse eletro ele é um ritmo sinusal, ele tem que ter, antes de qualquer coisa, uma onda P que precede o QRS, né? Então você vai ter uma onda P e vai ter logo em seguida ela conduzindo para um QRS. Isso, se você tiver ela positiva em D1, positiva em D2, já que a gente sabe, através da aula anterior, de que o vetor que sai do átrio esquerdo, ele sai do sentido direita para esquerda e de cima para baixo. Então, se você saber que o D1 ele está numa posição à esquerda e o D2 ele está numa posição embaixo, que na verdade é sempre a melhor derivação para a gente poder ver a onda P, são as duas derivações que você vai olhar. Se você tem onda P positiva em D1, você tem P positivo em D2. Alguns colocam também como positivo em AVF, você vai poder dizer que você trata de um ritmo sinusal. Então, você tem uma onda P que conduz para um QRS. O batimento seguinte, você mesma coisa, uma P que conduz para o QRS. Isso agora pode não parecer tão importante, mas quando a gente for falar sobre arritmias, a gente vai ver que muitas arritmias você tem ondas P que não conduzem para QRS. Então, isso vai fazer com que a gente tenha... Foi? Deu no compartilhamento. Entendi. Um minutinho só. Deixa eu gravar.
Está ok. Tá ok? Tá ok? Então, beleza. Continuando, então, de onde estava, eles conseguiram ver o anterior? Não, melhor repetir. Bem, gente, então eu vou repetir, tá? Então, determinação do ritmo, então, cardíaco, você tem você sempre, para saber se o ritmo seu é um ritmo sinusal, você tem que ter sempre uma onda P, que ela conduz para um QRS. Então, ela é precedendo um QRS. Então, você tem o estímulo, que seria atrial, e você vai ter esse espaço, que é o espaço PR, que é o tempo de demora até ele chegar no estímulo dos ventrículos, que é a despolarização ventricular. Logo em seguida, de novo, uma onda P que conduz para o QRS. Então, esse é o primeiro critério que você vai ver, se tem uma onda P que conduz para um QRS. Depois, como eu disse, a onda P, ela tem que ser positiva em D1, positiva em D2. Já que, como eu falei na aula anterior, você tem dois vetores, né, dentro do átrio esquerdo, e a resultante deles, que é o do átrio direito e do átrio esquerdo, e a resultante deles acaba levando a um vetor que sai de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? Então, se você tem um do vetor, que é o vetor de D1, que ele é à esquerda, ele fica no braço esquerdo do paciente, se ele tiver positivo em D1, e em D2, que fica na altura do nosso, que seria do nosso pé esquerdo, né, do tornozelo esquerdo, ele também está positivo, então ele está no sentido correto. Então, isso fala a favor do ritmo sinusal. E você vai ter que notar uma coisa que é importante para saber se esse ritmo é sinusal, se ele tem comportamento ou não paroxístico. Por quê? Porque o ritmo sinusal ele é sempre constante, ele não tende a variar, tirando se você tem variações fisiológicas, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, uma respiração profunda, vai diminuir um pouco o ritmo. Se você tem uma expiração, o ritmo pode acelerar. Nos adultos, isso é visto com um pouco mais de dificuldade. Nas crianças, é visto bastante. Mas, em geral, a onda P não tem comportamento paroxístico, tá? Então, aqui embaixo, por exemplo, é um exemplo de um ritmo, por exemplo, que a gente não pode garantir que ele é sinusal. Embora que aqui poderia ser uma arritmia respiratória, que é essa que eu citei antes, tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui, a gente está mostrando para você que, além do ritmo sinusal, a gente tem outros ritmos que não são sinusais. Que isso a gente vai falar mais para frente, uma aula que a gente for falar sobre arritmia. Então, por exemplo, a gente tem esse primeiro eletro aqui, que você tem, os QRS, eles têm uma frequência diferente entre si, e uma onda meio tremulada de base, né, aqui em cima, que não é uma onda P. Na verdade, é um tremor. Isso aqui é uma típica fibrilação atrial nesse primeiro, tá? Nesse de baixo, você tem ondas também que parecem ondas P's aqui, mas, na verdade, essas ondas não são onda P's, aqui elas acabam sendo melhor vistas, né, porque existe um espaçamento, né, entre um QRS e o outro. Então, isso aqui a gente pode dizer que, nesse caso, essas ondas são ondas F, que são ondas de flutter atrial, provavelmente ele é um flutter com condução atrioventricular variável, né? Então, ele tem as ondas F, que até aqui ele está com uma certa constância, pode ver que os QRS, as espículas deles, têm a mesma distância, e aqui ele degrada para distâncias diferentes, né? Então, isso, na verdade, é um flutter com condução atrioventricular variável. Não precisa se marcar, eu só estou dando exemplo, tá? Isso depois, em aulas separadas, a gente vai falar. Aqui embaixo, a gente não vê, aparentemente, onda P, ela está encravada aqui no meio, que é uma clássica TAC supra, né? Que a gente fala, uma taquicardia paroxística supraventricular, que também não é um ritmo sinusal. E aqui nesse, aquilo que a gente teme bastante, é que acaba tendo uma gravidade maior, que é uma taquicardia ventricular monomórfica, tá? Isso que eu estou dando agora é só exemplo, vocês não precisam anotar, nem prestar grande atenção agora, tá? Isso depois vai ter aula separada para isso, tá? Só estou dando exemplo de ritmos que não são sinusais. Então, aqui, mais ou menos, a gente vai entrar depois no mérito aqui para vocês, porque quando a gente for falar de laudo de eletro, todos esses itens, ritmo, frequência cardíaca, o tamanho da onda P, o tamanho do QRS, o espaço QT, todos esses vão ter que ser calculados dentro do laudo. E o objetivo aqui é ensinar para vocês como fazer essa interpretação do laudo, tá? Então, aqui, para você fazer o cálculo da frequência cardíaca, eu dei uma formulinha para vocês na última aula,
que era pegar um valor fixo, que era 300, e dividir pelo número de quadradões, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4 quadradões, você pega 300, divide por 4, vai dar mais ou menos 75. Ou usa uma fórmula que é 300, 150, 75, desculpe, 300, 150, 100, 75, depois 60 e etc. Mas, na verdade, é só dividir pelo número de quadradões. Mas, como que se chega a essa forma? Vamos ver se vocês lembram que eu citei na aula anterior, qual que é a velocidade que o papel corre mais ou menos, tá? Então, o papel, ele corre mais ou menos não, né? Porque é uma constante, ele é programado dentro do aparelho, embora que o aparelho pode ser programado em várias velocidades, pode ser programado uma velocidade o dobro ou metade, até. Isso você pode também mexer com a amplitude do seu QRS. Isso serve porque, às vezes, você tem complexos muito pequenos, e que você não consegue ver direito a imagem, então você vai ampliar a imagem para você poder enxergar. Isso é muito útil mais para frente quando falar de arritmias graves, até com parada cardíaca na fibrilação ventricular. Tem fibrilações ventriculares que elas são muito finas, difíceis de ver, o qual se você aumentar o ganho, você vai conseguir melhorar a amplitude e com isso ver. Então o papel, ele corre a 25 milímetros por segundo. Se você fizer um cálculo simples, então, se ele corre 25 milímetros em 1 segundo, se eu quiser descobrir em 60 segundos, ele vai dar, na equação, 1.500 milímetros, ele vai andar no período de 1 minuto. Então, se você pegar, nesse exemplo aqui, que era aquele exemplo que a gente colocou, e você for contar o número de quadradinhos do pequenininho, em vez de usar o quadradão, você vai descobrir que entre cada uma das espículas do QRS, a distância em quadradinhos vai ser de 21 quadradinhos. Então, se você sabe que você, em 1 minuto, você tem 1.500 milímetros, você vai fazer uma conta do 1.500 dividido por 21, que é os 21 quadradinhos, e vai dar uma frequência exata de 71. Então, dá para você fazer aquele outro método, que é aquele que eu disse, que é o 1.500 dividido pelo número de quadradinhos pequenininhos, que são esses miudinhos aqui, ou você fazer 300 pelo número de quadradões, tá? Que isso vai dar a frequência cardíaca aproximada, tá? Do paciente. O 1.500 pelo quadradinho vai dar mais exata. Esse vai dar a frequência aproximada. Você sabe que está um pouquinho para baixo. Você pega 75, no caso aqui, está um pouquinho para baixo, vai estar em 72, 73 por aí, tá? Então, agora aqui é a vez de vocês. Se vocês fossem calcular aqui, quanto mais ou menos aqui vocês acham que seria a frequência cardíaca primeiro nesse eletro de cima aqui e depois nesse eletro de baixo? Alguém gostaria de falar? Não? O de cima daria um pouquinho menos que 50, isso? Isso. Aqui a gente contando daquele princípio do quadradão, se a gente for usar, porque eu acho ele mais fácil, né? Se for pegar 300, você vai pegar aqui o que seria 300, 150, 175, 60, um pouco menos de 50 aqui, né? Mais ou menos dele. O de baixo, se você pegar o número de quadradões, você vai ver que tem mais ou menos 2 quadradões, então ele vai estar numa frequência mais ou menos de 150. Então, em cima a gente tem um caso aqui de uma bradicardia, e embaixo nós temos uma taquicardia, tá? Então, a gente não vai entrar no mérito do ritmo aqui agora, nem nada. Então, toda vez que isso eu sempre acredito que vocês já saibam isso com facilidade, bradicardia toda frequência abaixo de 60, taquicardia toda frequência abaixo de 100. A frequência cardíaca tida como normal, entre 60 e 100 batimentos. Pelo menos isso é aquilo de livro, né? Então, em cima, a gente trata-se de aparentemente, uma bradicardia sinusal. Embaixo, aparentemente, a gente também tem um quadro de taquicardia, tá? Porque a frequência do paciente aqui em cima está em cima de 100, tá? Então, vamos falar agora um pouco sobre intervalo, embora que no final eu coloquei uma apresentaçãozinha especial com todas as medidas, mais ou menos, para vocês guardarem, tá? Então, aqui nós vamos ver pelos segmentos aquilo que, quando a gente for dar um laudo de eletro, então a gente já falou sobre o ritmo, qual que é,
a gente falou sobre a frequência cardíaca, qual que é, e agora a gente começa, dentro do laudo do eletro, a gente vai dar os intervalos que a gente tem, né? O intervalo PR, o intervalo que começa no início da onda P, vai até o início do QRS, tá? Normalmente, esse intervalo, tudo que eu for falar nessa parte aqui, depois eu vou dar mais exato, ele é uma maneira, assim, digamos, geral, para vocês guardarem, tá? Depois vai ter os dados mais específicos. O intervalo PR, ele vai de 120 a 200 milissegundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos do pequenininho, que é o espaço PR. Ele corresponde, na verdade, ao início da sua ativação atrial, até a passagem, o início do QRS, tá? Próximo que a gente vai ver é o intervalo QT, que, como eu disse na última aula, está muito na moda agora, por causa da hidroxicloroquina, que ele vem desde a onda Q, do QRS, até o fim da onda T, que corresponde, durante esse intervalo QT, à despolarização e à repolarização do ventrículo esquerdo, tá? Então, é esse intervalo que a gente vê. Então, a gente já viu o intervalo PR, já viu o intervalo QT aqui. Complexo QRS, que é o que você sabe exatamente do início do Q até o final do S, onde termina aqui no ponto J, que a gente chama. O ponto J agora não vai ser tão importante, mas ele tem a sua importância quando a gente for falar sobre doença coronariana, tá? O QRS, normalmente, ele dura menos de 120 milissegundos. Aqui, quando eu coloquei intervalo QT até 500, pode ver que está entre aspas, porque, na verdade, não é esse valor, mas eu vou pedir para vocês, grosseiramente, bater o olho e ver se que tiver acima de 500, já sabe que tem alguma coisa errada. Depois a gente pode medir individualmente para a gente poder olhar verdadeiramente qual é o tamanho correto do QT. E é lógico que tem diferença, não é 500, ele é para homem um número, para mulher um outro número, tá? E aqui vamos falar agora sobre o que ficou faltando na aula anterior, e agora que é importante quando vai falar sobre o laudo do eletro, porque é uma coisa que sempre vem, às vezes a gente fica meio perdido, né? O que é esse tal do eixo elétrico do P, o eixo elétrico do T, o eixo elétrico do QRS? O que a gente vai ver, quando a gente vê SAP, é porque a soma dos vetores de P, a soma dos vetores do QRS e a soma dos vetores de T, tá? Então, grosseiramente, para a gente lembrar, esse é o vetor dos átrios, né? Que é a somatória do vetor do átrio esquerdo, que ele é mais horizontalizado, com o vetor do átrio direito, que é mais verticalizado. Ele vai gerar uma resultante, essa resultante, que é a soma, é o SAP. Do QRS, a gente lembra, isso é importante, que tem autores que colocam esses dois vetores, o 1 e o 2, que são os vetores de septo, de metade, do septo médio da ponta, do septo ponta, né? Tem alguns autores que colocam esses como um só. Então, às vezes, ele pode confundir vocês, porque tem autores que põem eles em separado, outros que põem eles juntos, tá? Que eles também vão ter uma somatória, que vai ser o SAQRS, que vocês vão ver muito em laudo, às vezes, de eletro. Não esses laudo porco, que às vezes a gente vê. Às vezes você pega um laudo que o cara só põe BIRD, que é bloqueio acoplado de ramo direito, mas não fala nada antes. Mas, geralmente, o laudo correto, o laudo padrão, ele vai vir com todos esses dados que a gente falou antes. E o SAT, que é o da onda T, né? O somatório da onda T. Tanto o SAP quanto o SAT, vocês não precisam ficar tão preocupados, porque, geralmente, eles não vêm em eletro. O que é mais importante aqui é o SAQRS, que é do vetor de ventrículo, o vetor ventricular, né? De ventrículos, tá? Então, para o eixo elétrico, a gente vai lembrar aquilo que a gente viu na outra aula, a disposição do eixo hexaxial. Então, o eixo hexaxial, ele é no plano frontal, com as derivações projetadas do plano frontal, daquilo que nós falamos, das pesquisas de Einthoven e de Wilson, que geraram esse eixo, e em cima dele é que vai ser calculado o SAQRS, ou SAP, etc., tá? Então, a gente vai colocar nesses eixos graus. Então, a gente tem os dois principais primeiros, é o eixo de D1 e é o eixo de AVF. O D1, ele vai estar em 0 graus, o AVF, a parte positiva dele, que é a ponta dele, vai estar em mais 90, a cauda dele vai estar em menos 90. Então, todas as derivações daqui para baixo vão ser colocadas em positivo, e as daqui para cima colocadas em negativo, que é a parte negativa. Nem sempre, porque o AVR é invertido.
mas isso a gente vai falar depois. Então, quando você pegar os vetores, você vai ter que jogar eles aqui dentro para poder calcular o eixo deles. Por que isso tem a sua importância? Mais para frente a gente vai ver que ele é importante quando você vai fazer análise sobre, principalmente sobrecargas ou bloqueios, porque você vai descobrir o coração que está rodado ou que não está rodado, dando a impressão de aumento de câmeras direitas, aumento de câmeras esquerdas, tanto de ventrículo quanto de átrio, tá? Então, por exemplo, aqui foram projetados os vetores de átrio, o vetor de ventrículo, de átrio e de onda T. E aqui, por exemplo, é onde ele estaria, em mais 60. Então, você pegou aqueles vetores e jogou dentro do eixo x-axial e você vai descobrir uma resultante que vai dar um determinado grau dentro do eixo, para você saber que o eixo elétrico do teu coração, do coração do paciente que você está analisando, ele vai estar mais ou menos em mais 60 graus aqui no exemplo, tá? Ou entre mais 30 e mais 60. Obrigatoriamente não precisa ser exato no número, né? Você vai dizer aproximadamente, tá? Então, para que calcular o eixo elétrico? Como eu disse para vocês, vamos falar primeiro sobre cargas atriais, então, por exemplo. Então, você tem aqui, nesse exemplo aqui à esquerda, por exemplo, a sobrecarga de câmara direita. Então, você vai ter o eixo, no caso, como ele é verticalizado, ele vai estar pendendo mais aqui, por exemplo, para baixo ou para frente, né, com direção ao externo, e a resultante dele é a mesma coisa, né? Quando você pega a resultante, ela vai estar migrando mais para o seu lado direito, então, como, por exemplo, no caso, isso para a sobrecarga de átrio direito, no caso do lado esquerdo, como ele é mais ao fundo, ele vai tender mais à esquerda e mais horizontalizado, com a resultante dele, mais ou menos dispondo na mesma direção dele. Então, isso, na hora que você for olhar eletro, bater no olho, muitas vezes você já vai saber que aquele paciente tem uma sobrecarga de átrio esquerdo, por exemplo, ou uma sobrecarga de átrio direito, tá? Então, aqui já é o exemplo das sobrecargas ventriculares. Massas grandes à direita ou aumento de cavidades direitas tende a jogar, principalmente os vetores de parede livre, mais para o lado direito, né? Mais próximo do observador, principalmente nas derivações precordiais. Enquanto, quando você pega sobrecargas ventriculares esquerdas, a massa do ventrículo esquerdo, de cada um deles vai estar direcionada para uma posição, e isso no eletro vai ser diferente em cada observador, ou seja, em cada eletrodo que você colocar, tá? Então, aqui, é mais ou menos para começar, para vocês entenderem mais ou menos o que é o SA-QRS. Se você colocasse num diagrama de polígono os vetores, né, o vetor de parede septal, de ponta, de parede livre ou de base, você fosse colocar eles sequenciais, através de uma fórmula do polígono, você ia ter um vetor resultante direcional nesse sentido, nesse caso, né, um vetor normal. Então, de novo, ele vai estar vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, se você colocar aqui, por exemplo, ó, analisando no início D1 e AVF, e você for dar um exemplo, como é que é cada derivação, vai ver ele, lembra que a ponta dele é sempre positivo e a cauda dele sempre negativa. Então, se você fosse ver, por exemplo, um observador que está na altura do eixo de 0 graus, ou seja, em D1, por exemplo, como que ele vai ver? Se você fizer aquela projeção no eixo base seu, você vai ver ele em positivo em D1, vai ver ele positivo em AVF, nos dois. Tanto o observador que estiver aqui, quanto o observador que estiver aqui, vão ver a ponta dele, principalmente, tá? Então, você vai ver em D1 positivo e em AVF também positivo, porque o predominantemente é a ponta dele, né? O ápice da flecha sua aqui. E se você pegar, por exemplo, um vetor que está vindo aqui, porque esse já é um vetor rodado, que a gente diz que ele está rodando o coração para o lado esquerdo. E como que você vai ter a imagem dele em D1, perdão? Ele vai estar vendo a ponta dele. Então, ele vai ter uma imagem do QRS predominantemente positiva. Mas e o AVF? O AVF está vendo de baixo. Então, ele está vendo a parte mais negativa. Então, o AVF, nesse caso, vai estar mais negativo. Essas duas derivações, a gente está citando muito elas, porque quando você for determinar em qual quadrante o paciente, o vetor está, ele é muito importante porque você sempre começa pelo D1 e o AVF, para você dizer em qual quadrante ele está.
O quadrante normal é o primeiro quadrante, que é esse, que vai de 0 até mais 90. Na verdade, pode ir até de menos 30 até mais 90, dito assim, tá? Então, esse é o vetor, é o quadrante da normalidade. Então, quando você tem aqui para cima, você tem essa característica, ele já tem uma certa rotação. Ele tem um desvio à esquerda, que a gente chama. Às vezes, vocês já viram médicos, professores, seus comentários, o paciente está com o eixo desviado. Vocês vão saber, então, que quando eu estiver desviado para a esquerda, geralmente ele está acima de menos 30 graus, aqui para cima, tá? E daí, continuando, se você tiver um vetor, esse campo aqui, ele é muito difícil de você achar, que é um paciente com inversão de D1 e AVF, ou seja, tanto o D1, que está aqui à esquerda, está olhando a parte da cauda dele, então está vendo negativo, quanto o AVF também está vendo negativo, os dois negativos. É raras as patologias, você tem que ter o coração muito rodado para que ele gere esse tipo de alteração. Então, vai ser muito pouco comum de vocês verem. O mais comum de dar esse tipo de alteração é quando você troca eletrodo. Então, toda vez que você pega isso, você vai perguntar para a enfermagem, ou se foram vocês mesmos que fizeram, notar se às vezes, sem querer, não trocou eletrodo. Principalmente esses eletrodos de ponta, tá? Então, se acontecer, esse quadrante chama quadrante indeterminado, tá? E aqui, como último exemplo, se a gente tiver ele desviado aqui, que seria um desvio à direita, né, nesse caso, a gente teria em AVF ele predominantemente vendo a ponta dele, vendo positivo, e o D1, que está aqui, está à esquerda, né, que seria no ombro esquerdo, ele está vendo ele negativo, porque está vendo as porções negativas dele, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer a determinação do eixo elétrico. Então, esse primeiro exemplo que a gente vai dar aqui para vocês, já é uma primeira maneira de você tentar fazer a determinação do eixo elétrico desse vetor do QRS desse paciente, tá? Então, a primeira regra que a gente tem, que a gente usa, é uma regra chamada do perpendicularismo, que você vai sempre pegar o eixo perpendicular àquilo que você está olhando como eixo difásico. Então, a primeira coisa que vocês vão procurar, sempre quando vai determinar eixo elétrico, não esqueçam, que vocês sempre vão olhar só para o plano frontal, que é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. As precordiais não entram em determinação do eixo elétrico, tá? Então, vocês vão procurar pela derivação que apresenta o QRS difásico. Nessa aqui, a gente já tem um difásico logo em D1, né? Então, o que é o difásico? É quando você tem uma porção igual para cima do que a porção igual para baixo, ou seja, a porção positiva é mais ou menos igual à negativa. Se vocês lembrarem da aula passada, sempre quem vê o eixo difásico é quem está exatamente perpendicular a ele. Então, ele está olhando o vetor exatamente com a porção positiva e a negativa. Então, se a gente for olhar o D1, que é o taíso difásico, o que está perpendicular a ele? Exatamente o AVF. Então, ele está vendo tanto cargas negativas de AVF, quanto ele está vendo cargas positivas de AVF. Então, neste caso aqui, a gente vai poder dizer que esse eixo, aí você fala assim, se ele está positivo em D1, ele está para baixo. Se ele está positivo em AVF, ele está aqui para a esquerda. Lembrando que o paciente esquerda, direita aqui, né? Não a imagem que a gente olha para a tela. Só que esse é taíso difásico aqui. Mas você vai ver que D2, por exemplo, ele vai estar na carga positiva dele. Você vai ver outras derivações, que é o D3, está na carga positiva, ou seja, também está vendo ele positivo. Então, a gente, neste caso, isodifásico em D1, sendo que é o AVF, que olha diretamente, perpendicularmente a D1, está vendo cargas positivas e cargas negativas, né? Quer dizer, o D1, perdão, vendo de AVF, cargas positivas e cargas negativas. Então, a gente vai poder dizer, neste caso, que o D1, ele está olhando direto para a AVF, então o nosso eixo elétrico vai estar em mais 90 graus, ou seja, ele está olhando exatamente para a derivação, que é para o AVF, que está dando uma carga positiva e negativa. Ele vê a carga negativa e vê a carga positiva. Então, ele vai estar em mais 90 graus exatamente. Então, já determinamos o SA-QRS, que é o eixo do QRS, o grau que ele está, a soma dele para onde está direcionando, tá? Esse outro aqui, a mesma coisa, se a gente for ver. Vamos procurar dentro das derivações do plano frontal, qual é aquela que mais está
isodifásica, tá? Então, se a gente observar bem, alguém quer arriscar aí, falar? Não? Bom, então aqui, a gente olhando, você vai ter o D1 positivo e o AVF positivo. Lembra aquilo que eu falei? Ele é um paciente de ritmo sinusal, ele tem onda P positiva em D1, tem onda P positiva em D2. Então, é um ritmo sinusal, conduz para um QRS, ou seja, um ritmo sinusal normal. A gente vai olhar, então, agora, o D1 e o AVF. Então, ele vai estar positivo em D1, ou seja, ele está para a esquerda, ele está positivo em AVF, desculpa, ele está positivo em AVF, ele está à esquerda, ele está positivo em D1, ele está para baixo. Então, ele está no quadrante normal. Está exatamente aqui, entre 0 e mais 90 graus. Ele está isodifásico, mais ou menos, em AVL. Ou seja, a AVL está olhando para o vetor, pegando ele cargas negativas e cargas positivas. Elas estão praticamente iguais. Então, este daqui, você vai dizer que o AVL, quem passa perpendicular a ele, é o D2. Portanto, o D2 fica mais ou menos aonde? Em mais 60 graus. Então, o vetor, ou o SAQRS desse vetor, ele vai estar em mais 60 graus, tá? E por quê? Pela regra do perpendicularismo. Porém, nem sempre você acaba tendo perpendicularismo, porque você, às vezes, não tem dentro de um elétron uma derivação que está isodifásica, ou seja, que ela tem as mesmas cargas positivas das negativas. Então, quando você vai para esse, aí você vai ter que raciocinar um pouquinho mais, tá? Então, você vai ter que sempre, aí, nesse caso, procurar a derivação que tem um menor complexo QRS. Porque, tendo menor complexo QRS, teoricamente, ele está mais próximo ao eixo normal do paciente, ao eixo do SAQRS do paciente. Então, aqui, você vai achar o menorzinho do QRS em cima de AVL. Vai ver que ele é ritmo Q? Sinusal, tem onda P em D1, tem onda P em D2, ele tem um QRS que conduz, então um ritmo sinusal, com um QRS que conduz de maneira normal, e ele está entre 0 e mais 90 graus. Como ele está próximo do AVL, você vai ver que o AVL está aqui, ele vai estar olhando aqui para cima do que seria perpendicular a ele, só que ele está um pouquinho mais positivo. Esse vetor vai ser jogado mais ou menos aqui, que você vai colocar entre mais 30 e mais 60. Vai estar mais ou menos aqui no meio. Você não precisa determinar. Tem gente que põe, ele está mais 40 ou mais 50. Mas aí é mais chute. Você vai colocar que está entre mais 30 e mais 50. E mais 60, perdão. Tá? Então, quando você deu... A gente falando sobre o que a gente falou até agora no laudo, no eletrocardiograma em questão, a gente deu, então, o ritmo, a gente já calculou a frequência cardíaca, já sabe quais são as medidas do PR e do QT normal, então a gente calcula elas, isso é a olho, contar o quadradinho. Vocês viram agora aqui o eixo elétrico, mais ou menos como se calcula, e aí você vai dar, no final, os diagnósticos. Isso, depois, vocês vão aprender à medida que a gente avance dentro das aulas, tá? Que aí vai ter as sobrecargas de átrio esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, quando tem arritmia, quais são as arritmias, quando tem alterações de repolarização, as alterações de repolarização e tudo mais. Então, aí, mais ou menos, vocês já sabem como é o modelo normal de um laudo, tá? Essa aqui é a descrição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso são nas diretrizes de como o laudo do eletrocardiograma deve ser feito. Então, o laudo descritivo tem que ter análise do ritmo, a quantificação da frequência, análise da duração da onda P e do intervalo PR, determinação do eixo elétrico de P, QRS e T, mas eu digo que na prática a gente só coloca o eixo de QRS, a onda P geralmente obedece, o T nem sempre, mas também a importância é menor, tá? Análise da duração, amplitude e morfologia do QRS, as análises de repolarização ventricular, se tem ou não alteração do STT, do QT ou a presença de onda U, que até agora eu não falei de onda U, depois eu vou citar ela para vocês, e depois um laudo conclusivo. Então, por exemplo, você colocou a descrição em cima, paciente com ritmo sinusal, frequência cardíaca de 76, SAP de mais 60, SAQRS de mais 70, PR de 120, QRS de 120,
QT normal, QT corrigido, e no final você vai dar um laudo, por exemplo, paciente, eletrocardiograma dentro dos limites da normalidade, ou padrão de bloqueio incompleto de ramo direito, padrão de bloqueio de ramo direito, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, alterações de reparação. Então, isso depois tudo, à medida que for falando das patologias mais para frente, é nelas que vão acabar entrando. Lembrando sempre que o ideal sempre é quando você vai dar o laudo, você está em posse ou saber o histórico do teu paciente. Para você, quando você é o médico que trata. Quando você vai dar só o laudo, você é mais cru, mas geralmente sabendo os dados do paciente seu, é mais fácil você analisar aquilo que você está vendo no seu eletro, tá? Então, aqui agora para falar um pouquinho sobre a despolarização, para vocês entenderem mais ou menos sobre as sobrecargas, tá? Que agora já faz parte de uma análise de patologia, né? Que você vai encontrar no eletro. Então, a despolarização atrial, como a gente falou na outra aula, você vai ter a despolarização do átrio direito e a despolarização do átrio esquerdo. A medida normal, geralmente da onda P, é de 2,5 a 3 quadradinhos, tá? Que você vai ter mais ou menos, em matéria de duração dela, e mais ou menos 2,5 de altura, em matéria de amplitude, 2,5 milímetros de altura, tá? Que você vai ter ela de amplitude. Então, elas são, as duas são separadas, mas na imagem, uma acaba se sobrepondo à outra e você vê uma onda só. Vocês vão ver daqui a pouco que, através, quando você começa a fazer uma análise para querer saber se o paciente tem sobrecarga atrial, elas vão poder se diferenciar, que é o que eu vou tentar passar para vocês aqui, tá? Então, aqui, a melhor derivação sempre que a gente vai ver a onda P, tem duas derivações muito boas para a gente ver. A primeira delas, dentro do plano frontal, é o D2. Por quê? Porque o D2 está bem de frente para o eixo, geralmente, da onda P, né, do SAP. Ele sempre está de frente com ela. Então, a magnitude dela é maior em D2. Então, quando você quiser ver sobrecarga atrial, sempre olhe em D2 e dentro das precordiais em V1, porque ele vai estar mais próximo também, os átrios, principalmente o átrio direito, na derivação V1 da precordial sua, tá? As outras também vão ver, mas a que melhor vai ver sempre vai ser a D2 quando vocês forem olhar, tá? Então, aqui as imagens que você vai ver nas derivações que vem a ponta, né, do vetor, vocês vão ver a onda P sempre em positivo. O AVL, dependendo do caso, se ele pegar o meio do vetor, ele vai ver ela isodifásica, né, uma porção negativa, uma porção positiva. E o AVR, geralmente, vai ver ela negativa, porque ele sempre vê a cauda, né, do nosso vetor, que ela é negativa, tá? Aqui é mais ou menos para vocês entenderem dentro do tórax como fica a disposição dos átrios, né? Então, esse primeiro vetor, ou esse primeiro que a gente está vendo aqui, é o átrio direito. Ele fica mais anteriorizado. Por isso que ele fica mais próximo da derivação V1. Por isso ela é uma boa derivação na precordial, para a gente ver átrios, principalmente direito, e depois o esquerdo. Lembrando que o átrio direito, ele vai despolarizar de um formato mais verticalizado, e o vetor dele vai em direção a V1. Já o átrio esquerdo, ele foge um pouco, ele é horizontalizado, e o átrio esquerdo, a disposição dele é mais posterior no tórax. Então, se você for olhar, e você tiver, olhar com carinho, principalmente em V1, muitas vezes você vai ver essa deflexãozinha aqui, que é a diferenciação exatamente do que seria o átrio direito do átrio esquerdo. Nem sempre ele é visível, tá? Mas vocês vão ver que nas sobrecargas ele vai ficar mais fácil de ser visto. Então, você vai ver muitas vezes em V1, uma onda isodifásica, com a primeira porção dela correspondente ao átrio direito, a segunda porção correspondente ao átrio esquerdo. Que se essa aqui, muitas vezes, for maior do que um quadradinho, isso é um índice que a gente tem, chamado índice de Morris, que é um índice típico de sobrecarga atrial esquerda, tá? Então, aqui, de novo, é mais ou menos dentro das derivações, para vocês verem como vai ser a visualização da onda P, aqui do lado no diagrama, a gente vê aqui os vetores, né, para ver o que se aproxima e o que se afasta, para vocês terem ideia. Então, como que vai ser agora, quando a gente falar sobre sobrecargas atriais? Então, vendo tudo aquilo que a gente falou até agora, a gente vai ver as diferenças que vão ter entre a sobrecarga tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, na hora que você quiser fazer uma análise do eletro para saber se o seu paciente tem já esse tipo de alteração. Então, você tem, por exemplo, um paciente DPO-cítico, que tem uma hipertensão pulmonar relevante, e aí o paciente, ele tem, às vezes, uma sobrecarga de câmara direita dele, e você quer saber se o eletro confirma isso para você. Ou seja, você vai dar uma olhada nele, vai ver se ele tem características
que gerariam esse aumento, tanto de ventrículo direito como átrio direito, é isso que a gente vai falar agora, tá? Oh, perdão, pulei um aqui. Então, plano frontal normal, daquela derivação que a gente falou antes, aqui olhando em D2, o que seria. Quando você tem, então, uma sobrecarga de átrio direito, qual que é a tendência? Como a primeira onda aqui que a gente falou, é uma onda que corresponde, em geral, ao átrio, em geral não, né, corresponde ao átrio direito, essa onda, ela tende a ficar mais apiculada, né, ela aumentar a amplitude dela, subindo acima daquilo que eu tinha dito, que é 2,5, chegando até 3,5, né, vai chegar uma onda mais apiculada, que geralmente é a grande característica da sobrecarga de átrio direito. Como ela é verticalizada, ela tende mais a subir em amplitude. Já as sobrecargas de átrio esquerdo, como ela é mais horizontalizada, o desenho do átrio dentro do tórax, ela tende a ter um aumento maior da duração dela. E muitas vezes, se você tem esse picote aqui, né, que fica essa corcovinha aqui, ele é mais ainda patognomônico de que você tenha sobrecarga de átrio esquerdo, porque às vezes você pode ter uma fibrose dentro do seu átrio que acaba retardando a condução do átrio esquerdo aqui. Então, ele pode não ter a sobrecarga, sim fibrose. Então, quando você tem essa corcovinha aqui, ele é mais típico ainda de sobrecarga de átrio esquerdo, tá? Então, aqui é para você ter uma ideia do que é o normal, que é aquilo que a gente falou. Quando você tem sobrecarga de câmara direita, que vocês podem perceber que a câmara direita normal estaria aqui no pontilhado, essa está aumentada, ela vai encostar mais próximo do arco costal, vai ficar mais próxima do vetor de V1, então a gente vai ver na derivação precordial, que é anterior, que a gente falou, é na derivação frontal. Essa na derivação precordial, principalmente em V1, a gente vai ver uma onda com esse componente de átrio direito muito mais pronunciado, né? Então, uma onda bem apiculada que vai dar essa característica de sobrecarga de átrio direito. Já em V1, quando você pega e olha, você está olhando a cauda, né, do vetor que seria de átrio esquerdo. Então, você vai ter essa onda, que é a primeira onda do átrio direito, e vai ter uma onda profunda, tá? Essa onda profunda, clássica aqui que a gente olha, ela é uma onda típica de sobrecarga de átrio esquerdo, que, como eu disse, se for maior do que um quadradinho, a gente chama isso de índice de Morris positivo, que é o índice de sobrecarga de átrio esquerdo, tá? Maravilha. Bom, então agora vamos passar para um intervalo. Aqui o Luiz Henrique me passou, que a dúvida 1, repetir o cálculo do eixo do QRS da segunda forma, quando não é isodifásico. Maravilha, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Um minutinho só. Esse aqui é o cálculo, tá? Então, como eu disse, quando não é isodifásico, a gente vai ter sempre a mesma coisa, tá? A gente vai olhar o D1 e vai olhar o AVF. Se a gente olha aqui, que é o eixo de D1, ele vai estar para baixo. Ele vai estar nas cargas positivas. E o eixo de AVF, as cargas positivas são para a esquerda. Então, ele vai estar dentro desse quadrante. Sempre o que você vai pegar é sempre o QRS, quando você não tem o difásico, o que menor tem o complexo menorzinho, que teoricamente ele está mais próximo do eixo elétrico. Então, você vai ter o seu AVL, que está aqui em mais 30 graus. Se você pegar uma perpendicular dele e você jogar para cá, você vai estar mais ou menos em cima do D2. Então, você vai, nesse caso, dizer que este eixo daqui, ele vai estar como ele vai estar um pouquinho mais positivo, você pode usar até as outras derivações para você conseguir ver mais ou menos onde ele está. Então, por exemplo, se você olhar ele em D3, ele vai estar positivo em D3, então ele também vai estar para cá em D3. Você vai traçando uma média dele. Se você tiver com ele positivo, vamos pegar, por exemplo, no próprio D2. Então, o D2 está vendo a cabeça dele. Então, você sabe com isso que ele vai estar positivo entre mais 30 graus e mais 60 graus, tá? Então, esse daqui é mais ou menos o que seria a explicação para esse cálculo, tá? Ele é um cálculo mais trabalhoso mesmo. O isodifásico é... O que vocês precisam lembrar, mais ou menos, vocês vão procurar sempre o menorzinho. E aí, a partir disso, tentar traçar a regra dele do perpendicular, tá? Mesma coisa.
Só que ele vai estar, se tiver um pouquinho mais positivo, vai olhar nas outras derivações, se as outras apresentarem positivas, você vai eliminando os espaços laterais até chegar mais ou menos nele, tá? Ah, sim, esse daqui, que eu estou olhando aqui, que o Luiz Henrique, meu copiloto aqui, está me ajudando, é que neste aqui não tem, a gente não acha um complexo QRS isodifásico, tá? Lembrando, gente, que o isodifásico é quando você tem uma derivação para cima e uma para baixo, tá? Se você tivesse uma para baixo aqui, por exemplo, aqui, tivesse o mesmo... Oh, perdão. Vou voltar aqui. Se você tivesse aqui para baixo, mais ou menos a mesma amplitude que está para cima, seria um isodifásico, por exemplo, em AVL. Você ia ver, em AVL, ele estaria perpendicular, mais ou menos, do AVL que está a menos 30 aqui, perpendicular a mais 60, ele estaria em mais 60 graus, tá? E assim vai. Então, né, não se prendam muito, é mais ou menos para ter uma ideia de onde está o vetor, tá? Mas é mais ou menos assim que é feito o cálculo, tá? Então, voltando de novo agora, agora vamos dar um intervalo, né? E já a gente volta aqui com a parte final, tá? Tá bom, professor. Gente, então a gente vai soltar aqui no chat a lista de presença, tá? O link. Então, por favor, 15 minutinhos para preencher só. Depois a gente vai fechar a lista. Outra coisa, nós vamos passar agora os vídeos dos patrocinadores, tá bom? Agora, porque o Sonaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países do mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim, você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia, que era muito difícil, eu quase bombei. E eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho. Eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições.
E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Podemos continuar, gente? Tá todo mundo aí? Pode sim, professor. Tá ótimo. Então, assim, em primeiro lugar, gente, eu não quero que vocês fiquem preocupados com tudo isso que a gente conversou agora, porque é lógico que isso é complicado, isso já é complicado para médicos formados há muitos anos. Muitos não sabem até hoje fazer cálculo de QRS e tal. Então, depois, se vocês quiserem, caso a Liga queira, que eu acho que vale a pena, interessante, a gente pode mandar uns exercícios ou alguns eletros para vocês fazerem em casa, e depois, antes de começar a próxima aula, a gente discute sobre eles. Aí vocês mesmos podem calcular o que seria, ou tentar fazer o laudo de um eletrocardiograma, colocar o ritmo, frequência, calcular o PR, fazer o SAQRS e tudo, e a gente discute isso pegando eletros. Eu tenho vários no consultório que a gente pode colocar para vocês e para depois a gente fazer o exercício disso. Isso, na verdade, ele parece grego mesmo, viu? Ele é complicado, não quero que vocês se prendam, eu acho que isso ele é algo interessante, às vezes ele é cobrado, mas no dia a dia de vocês, pouco tempo vocês vão ter para calcular eixo, vocês vão ter que ver tudo que a gente está falando a partir de agora em diante, que é desde a sobrecarga atrial, que eu falei agora, até as sobrecargas ventriculares, mais para frente sobre bloqueios de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, depois sobre arritmias, depois sobre doença coronariana. Isso sim vai fazer parte do dia a dia de vocês. O que a gente está fazendo aqui é fazer aquele cimento, sabe, inicial, para que vocês tenham uma base sólida para tentar, depois, dentro do dia a dia de vocês, poder pelo menos se virar de uma maneira tranquila e não achar que quando pega um eletro tem que a gente sair correndo para mostrar para o cara da UTI para ele dar uma mão para a gente, tá? Se vocês conseguirem captar, e eu estou aqui exatamente para ajudar vocês, a gente vai conseguir tentar colocar essa base para vocês, e o que vier também a partir disso, ou dúvida qualquer uma, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, não fiquem preocupados em relação a cálculo de eixo, porque isso é uma parte chata, é difícil de entender realmente, e a gente vai depois frisando mais, vai falando sobre, porque isso não adianta, isso é exercício, tem que exercitar, tá? Então, continuando, como eu tinha falado
sobre as sobrecargas atriais, que eu espero que vocês tenham mais ou menos entendido, mas a gente vai ter depois eletros demonstrativos aqui para a gente poder ver juntos, tá? Nós vamos falar agora sobre as sobrecargas ventriculares, que é aquilo que a gente fala assim, esse eletro tem característica de sobrecarga de ventrículo direito, sobrecarga de ventrículo esquerdo e tal. Então, nós vamos começar agora também falando um pouco sobre elas, tá? Em que se baseiam os diversos critérios diagnósticos? Porque a gente tem vários critérios diagnósticos para falar sobre sobrecarga ventricular esquerda. Às vezes, vocês até já viram falar índice de Sokolov-Lyon, strain, e aí não tem nem ideia do que seja isso. Então, agora a gente vai começar a tentar elucidar para vocês, tá? Então, mais ou menos, quando a gente se baseia em critérios diagnósticos, a primeira coisa que a gente vai ver é um aumento da voltagem do QRS. Quando a gente sabe, principalmente com sobrecargas de câmara tanto direita e de câmara esquerda, tá? Então, por quê? Porque você vai ter uma massa maior, e essa massa maior vai ser despolarizada, então, normalmente, você vai acabar tendo complexos QRS maiores. Do mesmo jeito, é muito comum ter distúrbios de condução intraventricular, então você vai ter um aumento, no modo geral, da largura, muitas vezes, desse QRS, quer seja com bloqueios de ramo direito ou ramo esquerdo, porque você vai ter uma massa muito maior agora para esse vetor despolarizado. Antes você tinha uma massa X e agora você tem uma massa 3X, por exemplo. Então ele vai demorar mais tempo, esse impulso vai ser retardado dentro do músculo. Por isso que é comum a gente ter esse alargamento dos complexos QRS. Então eles ficam mais alargados e com amplitude geralmente maior também, tá? Terceira, a gente vê uma mudança, muitas vezes, do ângulo do QRS e da onda T. Então, é aquilo que a gente estava falando. Então, tem esses desvios à esquerda, desvio à direita. Você tem, por exemplo, sobrecargas de câmaras direitas. Você vai ter uma rotação do coração, um desvio dele para o lado direito. Se você tem aumento de câmaras esquerdas, muitas vezes você pode ou não ter um desvio para a esquerda. Nem sempre. As sobrecargas direitas, elas tendem mais a rodar do que as esquerdas, até porque eles estão mais próximos do gradil costal. Isso vai fazer, muitas vezes, que por ele não conseguir expandir, ele comece a rodar e fique mais tempo próximo do externo e rodando uma parte dele, que acaba rodando para a parte de trás, acaba modificando, que a gente vai ver mais para frente, os complexos QRS, principalmente nas derivações precordiais, tá? E terceiro, uma tendência da mudança do eixo elétrico, né? Que a gente, como estava dizendo, o eixo dele ele pode mudar tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo da sobrecarga que você tem, e isso a gente vai conseguir ver no eletro também, tá? Então aqui, quando a gente fala, lembra que eu falei para vocês logo no início, que tem autores que eles pegam aquele vetor que a gente falou desde a primeira aula, que é o vetor de septo médio de ponta, e transformam num vetor único, tá? Então, aqui no caso, em vez de ter 4 vetores, igual eu falei anteriormente, ele tem 3 vetores. Ele colocou o vetor de septo médio e de ponta como número 1, ele juntou os dois, o número 2 de parede livres e o 3 das bases, tá? Então, isso é para a gente ver uma imagem característica da sobrecarga ventricular esquerda, por exemplo, no V1, que ele está na região paraesternal no quarto espaço intercostal, ele está vendo de uma posição mais próxima do ventrículo direito, e o V6, que está na região axilar média, mais ou menos, ele está vendo muito mais próximo ao ventrículo esquerdo, então ele está vendo uma imagem praticamente oposta, parece um espelho um do outro, tá? E a gente vê a característica da sobrecarga ventricular esquerda, que é o quê? Um complexo de amplitude grande, tá? Tanto que existe um índice, que depois a gente vai comentar, que é a soma do V1 com o V6, se for maior do que 35 milímetros ou 35 quadradinhos, a soma dele, a gente já tem um índice de sobrecarga ventricular esquerda, que é o Sokolov-Lyon, tá? Então, isso é para mostrar mais ou menos como fica o desenho de um paciente, por exemplo, com sobrecarga ventricular esquerda, o V1 e o V6, das derivações precordiais, tá? Então, aqui é mais ou menos para vocês entenderem como é a disposição, né? Então, quando tem as sobrecargas de câmara esquerda, eles ficam mais próximos das derivações que estão rodando aqui para baixo da axila, né? Então, V5 e V6, então por isso que você vai ter uma imagem negativa, porque ele vê mais a cauda dos vetores, na região do V1, V2, e à medida que ele vai rodando, aquele complexo que em V1 e V2 era negativo, ele vai passando a ficar isodifásico, quando é um eletro normal, até
mudar a característica dele. Às vezes, dependendo da massa do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, isso pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo da carga que ele tem de aumento dele, tá? Que isso a gente vai comentar para frente. Então, quando você tem, do mesmo jeito que a gente falou sobre a sobrecarga de sobrecarga de ventrículo esquerdo, na sobrecarga de câmara direita, esse vetor que a gente tem de parede livre, ele acaba modificando, ele tem um pedacinho dele que vai para a esquerda, mas ele tem um pedaço maior que vai para a direita. Então, essas primeiras derivações, elas vão tender a ser maiores, né, mais próximas do V1, por exemplo. Então, você vai ver que o ventrículo direito, quando é mais anterior, uma sobrecarga dele vai tender a fazer um aumento da primeira onda nas derivações V1, V2 e V3, e às vezes, inclusive, demorando para fazer essa mudança, né, do padrão de ventrículo esquerdo desse paciente. Então, ele vai ter um padrão que a gente chama de sobrecarga de câmaras direitas, né, que a gente vai ver no eletro, né. Então, aqui em cima, para vocês entenderem de novo, a posição da derivação precordial, né, aqui do D1, D2, D3, mais ou menos para você entender a disposição. E como eles são vistos, né, como é que esses eletrodos são vistos no eletrocardiograma, eles veem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Isso daqui é uma expressão eletrocardiográfica de sobrecargas de câmara direita. Por que tem diferentes tipos? Quando você olha, às vezes você fala, o cara tem um Qzinho, um S profundo e ou ele tem um Rzinho, né? Um S profundo e um R'. E o outro ele tem um R pequenininho no começo, um S profundo, e depois ele tem um R grandão. Porque o ventrículo direito, ele, à medida que ele vai sobrecarregando, gerando sobrecarga, ele vai tendo diferentes fases. Nessa fase, por exemplo, o gradiente de pressão dele ainda não é maior do que o ventrículo esquerdo, mas ele está se modificando, então ele vai ter um Rzinho menor. Se você pegar aqui, por exemplo, se a gente olhar, existe uma diferença na imagem, ele já começa a fazer um gradiente quase próximo, ou uma atividade elétrica próxima do ventrículo esquerdo. Então, ele já vai ficando de um tamanho um pouco maior. E aqui ele já está bem maior, então ele vai ter um R inicial bem grande, com uma amplitude grande, porque ele acabou tendo um aumento grande desse primeiro vetor dele, tá? Então, isso é para vocês entenderem porque sobrecargas de câmara direita, às vezes no eletro, eles têm diferentes tipos de visualização desse QRS, tá? Então, aqui é para a gente mais ou menos poder ter uma ideia em cima das sobrecargas de câmara esquerda, né, de ventrículo esquerdo, sobrecarga de câmara direita. Como eu disse, a gente em sobrecarga de câmara esquerda, você vai ter os V1s aqui profundos, né? Muitas vezes, aquilo que a gente falou, sobrecarga do lado esquerdo, ó, o MORRIS positivo aqui. Então, você tem mais ou menos o vetor que seria de átrio direito normal e um vetor de átrio esquerdo profundo, né, que é maior do que um quadradinho, mostrando também, nesse caso, além de sobrecarga de ventrículo esquerdo, você acaba tendo sobrecarga também de átrio esquerdo nesse paciente, que não é incomum, né? E aqui você vê um R aqui profundo, né? Quer dizer, um S profundo, e aqui você vai ver um Q grande, que é uma imagem praticamente inversa, um do outro, né, na derivação V6, porque ele está rodando a imagem, então por isso que você vê, você tem sempre um aumento da amplitude dos QRS. E aqui existe um segundo item, que mais para frente a gente vai falar, que é essa derivação V5 e V6, quando você tem essa onda T invertida aqui, isso que é o tal do strain, que é esse, que parece uma onda T de isquemia, né, parece que ele está isquemiando, porque na verdade, como você teve um aumento muito grande de massa de ventrículo esquerdo, existe aquele famoso desbalanço entre consumo e demanda. Você vai ter um consumo ainda não adaptado ao ventrículo esquerdo, porque ele cresceu, e você vai ter coronária para um ventrículo normal, e isso vai fazer com que ele faça uma pseudoisquemia, porque na verdade não é uma obstrução arterial que você tem. E você vê aqui também uma outra característica que a gente falou antes, que é um aumento do tamanho do QRS, tá? Que ele fica um pouquinho mais largo. Na câmara direita, como eu falei, essa primeira onda, como ela está mais próxima, ela vai ser mais ampla, e pode ver que aquela parte que a gente migra, né, que ele vai ficando isodifásico, até quando chegar na derivação V6 ele ficar invertido em relação a V1,
Aqui, como o ventrículo direito, ele acaba, devido a ele não conseguir expandir, porque ele está mais anterior, ele começa a rodar, e o eixo dele começa a rodar, e ele dá uma mesma visão também nas derivações que seriam da região axilar, aqui o V5 e o V6 dele. Então, ele só vai começar a ficar mais ou menos isso difásico, que normalmente seria em V2 e V3, em V5 e V6. Então, esta característica aqui é uma característica típica de sobrecarga de câmaras direitas, porque normalmente você tem uma pequena ondinha aqui, R, aí você tem o S e acaba. Então, aqui você tem um R grande, um Szinho pequenininho, né? E depois você já vem para a onda T, que aqui no caso está invertida, tá? Então, isso aqui é um padrão típico de sobrecarga de câmara direita do paciente, né, de ventrículo direito. E aqui também, se a gente for olhar, você pode ver que no V1, você tem ela mais apiculada, a onda P. Então, provavelmente é um paciente que também tem sobrecarga de câmara de átrio direito, né? Eu teria que ver o D2 também, mas essa é mais demonstrativa. Depois a gente vai ver no eletro mesmo, aqui mais para frente, tá? Então, aqui o normal, padrão normal, que a gente vê, né, do vetor de parede livre aqui. Então, você vai ver no V1 ele mais negativo, né, a maior porção dele, porque ele vê a cauda do nosso vetor, e no V6, como está de frente para ele vai ver mais a porção positiva e menos a cauda, que é essa porçãozinha negativa. Já na sobrecarga de câmara esquerda, como a gente falou, vai ter um S mais profundo, né, e uma amplitude, às vezes, e um pouco mais alargado que a RS também, né. E a gente vai ver a imagem do mesmo jeito dessa, a imagem é mais ou menos invertida, porque não existe tanta rotação do coração nas sobrecargas de ventrículo esquerdo, e como a gente falou antes, na sobrecarga ventricular direita, você pode ter várias características. Você pode ter uma característica dessa, mais ou menos isodifásica, um pouco mais positivo do que negativo, você pode ter um R puro aqui, né, mais ou menos nessa daqui, ou um Qzinho e um R, um Q pequeno e um R grande, né, depois. Então, ela tem várias morfologias, dependendo do estágio da sobrecarga de câmara direita que a gente tiver. À medida que ele vai rodando, ele pode falsear o eletrocardiograma, porque ele está rodando o eixo dele, que como o ventrículo direito, volta a falar, ele é mais anterior, ele acaba levando, ele não tem para onde expandir, então ele pode rodar um pouco, e as derivações que são mais laterais, acabar tendo uma visão mais dele do que do ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse eletro, que é um eletro demonstrativo, o que a gente vai ver? Algumas características do que a gente falou até agora. Então, esse daqui, ele é diferente do anterior, mas mais ou menos eu vou tentar explicar para vocês o que é. Primeira coisa que a gente já vê de diferente nele é o quê? A gente já vê, quando a gente vai começar, que esse eixo está desviado. Ó, a gente está com ele negativo em D1, então ele está para baixo, e está positivo em AVF. Então ele está rodado para o lado direito desse paciente, tá? Quando ele está rodado para o lado direito, a gente já suspeita que ele pode ter algum comprometimento de câmara direita dele. Então, se a gente for olhar, por exemplo, aqui, a gente for fazer uma análise, a gente já olha em D2, lembra que eu falei sempre quando eu quiser analisar átrio, a gente olha em D2 e olha em V1. A gente vai ver em D2 que a gente tem uma onda P mais apiculada. Você pode ver que, em geral, aqui ela é maior do que o que seria o normal, que é 2,5, deve estar uns 3, mais ou menos, 3,5, ela está mais apiculada. E também está mais apiculada aqui no V1, pode ver que ela está bem apiculada aqui. Ele também tem o que seria a onda de átrio esquerdo um pouquinho aumentada. Não dá para ver aqui se é maior do que um quadradinho, ele poderia ter uma sobrecarga de átrio esquerdo também. Mas aqui, nitidamente, a gente vê que tem um eixo rodado para a direita, e a gente vê que tem, tanto em D2 quanto em V1, a gente tem características de sobrecarga de átrio direito, tá? O que mais que a gente pode ver? A gente vê essa primeira onda, que normalmente ela é pequenininha, né? Que é o nosso primeiro R aqui, é um R grandão, que é, de novo, que mostra que o quê? Que a câmara direita, ela está encostando, ela está indo em direção ao V1, então é tipicamente de câmara direita. E aí a gente vê, nesse caso, um complexo QRS profundo, que dá a impressão até que seja de câmara esquerda, mas ele não é câmara esquerda, ele é a câmara direita que está rodando com direção, né, a parte de trás, e dá essa impressão de que pode ser câmara esquerda, mas não é. Então, esse é um eletrocardiograma, que essas derivações todas, elas estão vendo tudo ventrículo direito.
só que ele rodou posteriormente, e aí ele não consegue fazer aquela transição, ele vai ficar isodifásico só em V5 e V6, quando aqui ele deveria ser praticamente, no caso no eletro normal, totalmente positivo, e ele não fica, ele fica isodifásico. Essa é uma sobrecarga de átrio direito e de ventrículo direito. Ela não é a clássica, mas eu estou mostrando para vocês como ela pode se apresentar para vocês, às vezes, e a gente tem a impressão, de repente, que isso é uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, na verdade, é uma sobrecarga de câmara direita que está rodando para a parte posterior, tá? Aqui, um outro eletro para a gente analisar. O que a gente vai analisar primeiro? Se é ritmo sinusal. Tem onda P, tem QRS, tem QRS, toda onda P conduz para o QRS, toda onda P conduz para o QRS. É positivo em D1, positivo em AVF. Então, a gente já sabe que ele está dentro do quadrante da normalidade, tá? Ele está mais isodifásico aqui, mais ou menos em D3, um pouquinho de carga mais negativa. A gente sabe se ele está ISO em D3, ele vai estar, quando a gente faz análise, ele vai estar mais ou menos isodifásico com o quê? Com AVR, né? Que seria mais ou menos. Então, assim, aqui ele vai estar nessa derivação, ele vai estar um pouquinho negativo, ele vai estar mais ou menos em menos 30 graus, em mais 30 graus, mais ou menos, um pouco mais negativo, em mais 20 graus. Então, a gente já sabe que o eixo está aqui. Não é objetivo aqui calcular eixo, estou falando para vocês por curiosidade, tá? Mas o que a gente já nota logo no início aqui, ó? A gente vê complexos QRS grandes, com amplitude grande, são profundos. E aqui volto a falar daquele índice que a gente falou, que é o índice de Sokolov-Lyon, tá? O índice Sokolov-Lyon, quando você soma a amplitude do V6 com a amplitude do V1, se ela der mais do que 35 milímetros ou 35 quadradinhos, isso é uma característica clássica de sobrecarga ventricular esquerda, tá? Existe mais outros que a gente faz análise, aqui também você tem, mais para frente, aqui olhando, você também tem a inversão da onda T em relação ao QRS, o V5 no VB, mas o V6 bem, a gente pode dizer que isso é um strain também. Você tem um outro índice também, que é um índice chamado de Cornell, que é quando você tem o AVL, esse é um item novo, tá, gente? Eu não falei até agora. O AVL é maior do que 11 milímetros. Se você tem um AVL maior do que 11 milímetros, você também tem um índice de sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá? Então, esse eletro é o eletro típico de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Que, basicamente, você bate o olho, já olhou esses QRS amplos aqui, você vai falar, esse cara tem um ventrículo grande, provavelmente, e tal. Muito comum ver nos hipertensos, ver naqueles pacientes com insuficiência aórtica, que geralmente levam a uma disfunção de ventrículo esquerdo ou de uma série de outras patologias, tá? Aqui, a gente já também vai ver, esse é o mais característico do que aquele primeiro que eu mostrei para você. Então, a primeira coisa que a gente nota, que tem também um desvio de eixo, tem um D1 negativo e um AVF negativo, então ele está desviado à direita, né? Esse paciente, a gente consegue visualizar isso, que ele estaria no segundo quadrante, ido para a direita, né? Pela essa variação. A gente olhando aqui o próximo item, que é a onda, lembra que eu falei, melhores derivações para ver sobrecargas atriais, D2 e o AVF, né? Que a gente falou. É o AVF, não, perdão, o V1, tá? Eu confundi o nome, tá? Desculpe. E o D2 a gente vê que ele é mais apiculado, está maior do que 2,5 quadradinhos aqui, característica típica de sobrecarga de átrio direito. Aqui a gente não consegue ver tão bem, parece isodifásico, mas dá para ver tão bem. V2, você vê que ela está bem apiculada, então às vezes não consegue ver bem numa derivação, ver na outra. Então tem sobrecarga de átrio direito. Aqui você vê o clássico, né? Que é o quê? Que você vê uma onda, que essa onda normalmente, lembra em V1, essa onda geralmente ela é bem para baixo, né? Ela é bem negativa, você vê ela bem positiva. Isso é típico de sobrecarga de câmara direita. Essa você ainda não tem o coração tão rodado, então você vai ver todas as derivações que estão de frente para ela, para as câmaras direitas, principalmente para o ventrículo direito aqui, que ela continua progredindo e ela vai mantendo, ela não faz aquela transição, ficando mais ou menos isodifásico aqui em V5 para V6. V6 mesmo ele está isodifásico. Então, é um típico eletro esse de sobrecarga de câmaras direitas, tá? Então, a gente tem sobrecarga de átrio direito, sobrecarga de ventrículo direito. Então, isso a gente pode ver em pacientes, por exemplo, com certas cardiopatias congênitas, pacientes que têm quadros de hipertensão pulmonar crônica,
pacientes com quadro de estenose pulmonar, com uma série de patologias que comprometem o ventrículo direito do paciente, tá? Então, para vocês poderem entender como se verifica a sobrecarga de átrio direito, nesse caso aqui, tá? Aqui, outro exemplo para vocês, ritmo sinusal, todo P conduz para o QRS. A primeira coisa que chama atenção, o que é de novo? Complexos grandes, né? Aqui a gente vê também em V1, a gente não consegue ver tão bem aqui em D2, mas consegue ver bem em V1, que a gente tem aqui uma profundidade da onda P aqui, que deve ser maior do que um quadradinho, deve ter sobrecarga de átrio esquerdo, não dá para garantir para essa imagem, mas parece ter. Tem um QRS amplo, profundo, né? Você vê a imagem em V1, a imagem em V6 são invertidas, aqui tem tanto em V4, V5 e V6, você tem inversão de onda T em relação ao QRS, que é o strain positivo, né? Um aumento da amplitude, né, nos dois, que é o índice de Sokolov-Lyon. Aqui, se você for colocar, também está maior do que 11 milímetros, que é o corneal positivo. E aqui, provavelmente, tem também um quadradinho de profundidade aqui na onda P de V1, que é o índice de Morris, mostrando a sobrecarga de átrio esquerdo, tá? Então, isso aqui para vocês agora, para a gente rever tudo, são os intervalos para a gente lembrar, tá? Então, o intervalo PR, o segmento PR, o intervalo ST, o QT, o QRS, para a gente lembrar mais ou menos, né? Aqui é mais ou menos didático para passar para vocês. De novo, né? Um quadrado grande, quanto que ele tem, em matéria de milímetros, quanto que dá um segundo. Isso é mais para vocês depois, se quiserem revisar em casa, né? Para poder fazer uma análise do eletrocardiograma. A duração média da onda P, né, geralmente ela tem uma duração menor do que 120 milissegundos. Lembrando que cada quadradinho é 40 milissegundos, então ela geralmente é menor do que 3 quadradinhos, né? Colocando assim para vocês. O normal do intervalo PR, o normal do QRS. A gente vai ver esses QRS mais alargados, geralmente, em padrões de sobrecarga de ventrículo esquerdo e em padrões principalmente de bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito. Isso até para indicação de procedimentos mais invasivos. Hoje em dia existe um dispositivo que chama ressincronizador, que ele é baseado principalmente pela presença de paciente com insuficiência cardíaca grave e com presença de bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior do que 150 milissegundos. Então, isso vai ser importante mais para frente para indicação de uma série de procedimentos. Aqui o QT corrigido, porque isso é através de uma fórmula, que daqui a pouco eu acredito que eu cite aqui para vocês. O QT corrigido é você pegar o QT, tem uma fórmula que tem a raiz quadrada de R sobre R, e o QT em cima, o normal é de 440 mais ou menos para homem, e de 460 a 470 para as mulheres. Quando você tem esses intervalos QTs aumentados, aumenta o risco de você ter proarritmias, né? E tem algumas drogas que fazem isso, que agora, como eu disse na última aula, o que estava mais em evidência é a hidroxicloroquina, que ela faz aumento desse intervalo QT, que acabou virando essa briga política, e ela pode gerar efeitos proarrítmicos, levando a taquicardias ventriculares polimórficas que são graves, tá? É muito importante quando a gente fala de intervalo PR também, de intervalos curtos com síndromes de pré-excitação e intervalos mais longos quando a gente vai falar do que na última aula uma colega de vocês citou sobre os bloqueios atrioventriculares. Eles têm muito a ver com o aumento do intervalo PR. Isso, quando for falar dessa aula de bloqueio, a gente vai falar bem sobre isso e vocês vão entender. Então, eles são muito importantes para a gente. Então, cada um deles tem a sua importância para nós. Então, estou colocando isso de uma maneira didática para vocês, tá? Então, a onda aqui é a primeira onda negativa do complexo. Ela existe só uma onda negativa sem R, ou se você tem uma onda profunda, né? Vocês vão muito ouvir falar nesse termo, QS, principalmente a derivação precordial. Ou seja, você só tem uma onda grande e profunda, isso é típico de infartos, né? De zonas cicatriciais de infarto. Então, parece um Qzão profundo, a gente chama de QS, que não tem nenhuma onda positiva, só uma onda negativa. A onda R é a primeira onda positiva do complexo QRS. Por isso, quando você pega, por exemplo, normalmente, em V1, que você tem uma onda pequena positiva, é uma onda R, né? E um S mais profundo, uma R e um Szão. Então, a primeira onda que aparece, a positiva é a onda R, né? Se ela não existe uma onda negativa, sem Q nem o S,
o complexo desse que é descrito com onda R, tá? A onda S é a primeira onda negativa após a onda R, no QRS, né? Voltando a ele aqui. Não, perdão. Outro lado aqui, né? Aqui, ó. Tá? Então, a primeira onda negativa depois da onda R, a onda S, que ela está aqui, né? Continuando, se existe uma onda positiva após a onda S, ela será descrita como uma segunda R, tá? Então, seria o R'. Por isso que você tem, por exemplo, o padrão de bloqueio de ramo direito, o bloqueio incompleto de ramo direito, que muitos de vocês, inclusive, devem ter, se vocês fizerem eletro de vocês. Se quiserem um dia fazer, só combina, pode vir aqui, a gente faz. Eletro de todo mundo. Tem que fazer um esquema só, viu? Mas dá. Vocês vão ver que muitos de vocês têm, porque ela, do modo geral, o bloqueio incompleto de ramo direito é benigno, né? E as ondas altas são representadas com as letras maiúsculas e as ondinhas menores por letras minúsculas, tá? Então, esse é o exemplo do QS, por exemplo. Quando tem um R grande, a gente chama de complexo R puro. Quando tem uma onda aqui, que é a primeira onda que aparece com deflexão para baixo, pequena, é um Qzinho, e o que vem logo depois é o R. Aqui é logo quando a primeira onda ela é grande, é para cima um R grande, o S é pequeno, e o S grande também aqui no caso. Então, um R maiúsculo, um S maiúsculo. Uma onda R menorzinha, e depois ele tem uma onda R grande, então um R, mais um R grande linha, todo segundo R que aparece, se for pequeno, um R pequeno, mas vem sempre com uma linha em cima, porque não é o original, é o segundo a aparecer, tá? Então, esse é um Q pequeno, um R pequeno ainda, um S profundo, por isso que vem um Q pequeno, R pequeno, S profundo, um S maiúsculo, né? E aqui é para vocês, aqui na verdade é só para entender a diferenciação da nomenclatura, tá? A onda P, nas condições normais, mostra a atividade dos átomos, com a geração do impulso elétrico no modo sinusal. A configuração da onda P geralmente é arredondada e achatada. Devido à localização do nó sinusal, o átrio direito, como eu mostrei já para vocês, é ativado primeiro, e depois o átrio esquerdo, que ele é mais posterior, tá? Então, aqui, mais ou menos no desenho, para vocês entenderem, ativação do átrio direito primeiro, ativação do átrio esquerdo depois. Então, aí completa a onda P, tá? O segmento PR é a parte isoelétrica do elétron, que vai desde o fim da onda P e início do complexo QRS. O intervalo PR inclui a onda P e o segmento PR, que isso eu volto a falar, que ele vai ser importante, no modo de condução para o nó atrioventricular. E do nó atrioventricular, como é que ele está conduzindo esse impulso para os ventrículos? Por isso que a gente vai falar mais para frente sobre os bloqueios, de não haver os bloqueios atrioventriculares e etc., né? Que é os BAV de primeiro grau, segundo grau, BAVT e etc., tá? O ponto J, ele marca o final do complexo QRS e o início do segmento ST. Volto a falar que este ponto, voltando ele aqui, ó, que é o ponto J, ele seria aqui, ó, tá? Aqui é o ponto J. Ele vai ser muito importante porque a deflexão dele é que vai mostrar, por exemplo, no teste ergométrico ou no eletro, daquelas isquemias chamadas subendocárdicas, né? Que é aquelas isquemias mais profundas, que vão mostrar para a gente um paciente que tem risco maior ou não, tá? E onde que eu estava aqui, né? No ponto J, o segmento ST é a linha elétrica que vai desde o ponto J até o início da onda T, tá? Ele é a fase de repolarização dos ventrículos. Durante esse período, as células musculares estão em completa contração no período refratário absoluto, ou seja, aquele período onde não pode existir um segundo batimento caindo. A onda T representa a repolarização rápida dos ventrículos, correspondente à fase 3 do potencial de ação, tá? Aqui o eletrocardiograma de novo, para vocês terem uma visualização boa dele. Aqui é para vocês fazerem, caso vocês queiram, né? Fazer a fórmula do QT corrigido. Aqui é a raiz quadrada da distância entre os R's embaixo. E aqui é o QT normal. Isso, gente, você tem aplicativo, tá? Se vocês colocarem aplicativo, vocês procuram lá nos apps da Apple ou do Android, e vocês procuram QT corrigido. Você vai abrir vários aplicativos. Vocês colocam de vocês calculando o QT e tendo a frequência cardíaca do paciente, ele joga automático. É uma fórmula que é desnecessária vocês saberem de cor, tá? Eu estou botando para vocês como curiosidade, tá? Esse valor só for corrigido hoje em dia, que é 0,44 segundos ou 440 milissegundos nos homens, e as mulheres foi corrigido para 47, tá? Acima dele, digamos que é perigo, então isso vocês vão ver muito com determinados medicamentos, né? Como eu disse, a hidroxicloroquina é os tricíclicos, os antidepressivos tricíclicos também. Você vai pegar muito pedido de avaliação de eletrocardiograma, de psiquiatra, principalmente, pedindo para avaliar o paciente antes de iniciar os antidepressivos tricíclicos, né? A venlafaxina um pouco também,
e mais alguns antibióticos também pode fazer isso. Então, às vezes, você pega um paciente que já está usando antidepressivo, entra com determinado antibiótico, esse paciente vira uma bomba relógio. Então, a análise do intervalo QT é essa, tá? Então, aqui, mais ou menos, né, mostrando, dando um exemplo para vocês de como se faz a medição do intervalo QT, fazer o QT corrigido, mais ou menos, né? Então, você vai fazer uma análise mais ou menos assim, isso aqui depois vocês podem rever depois no YouTube, né, e tal, para vocês terem essa equação, quem quiser bater foto dela, fiquem à vontade, tá? Mas volto a dizer para vocês, não se preocupem, porque isso você tem aplicativo que faz rapidinho, e a gente usa, tá? Não sei se isso vai ser cobrado para vocês no futuro, eu não acredito, porque ele é importante, o intervalo QT, mas não o cálculo direto dele, isso você faz para o aplicativo, tá? O intervalo QT, então, como eu tenho que estar dizendo, ele tem grande importância por seu encurtamento ou prolongamento, estão associados às arritmias cardíacas potencialmente fatais e morte súbita, tá? A mais famosa dela é essa taquicardia polimórfica, que estava muito em evidência agora, com a hidroxicloroquina, é uma que chama torsade de pointes, que é a torção das pontas, é uma arritmia ao qual você tem os QRS largos caindo cada hora de um desenho, né? Hora com a ponta para cima, hora com a ponta para baixo, e é uma arritmia com um potencial maligno enorme, potencial de morte muito grande, que a gente acaba revertendo, tem que reverter com choque, e depois sulfato de magnésio quando você tiver a comprovação do QT prolongado realmente desse paciente. Mas se o paciente chegar para você e falar que já faz tratamento psiquiátrico, que usou hidroxicloroquina, e aparece com uma taquicardia daquela, a probabilidade que seja um torsade de pointes é grande, né? Então, é por isso que a gente muitas vezes tem que monitorar esses pacientes, tá? A onda U é uma onda que a gente não falou muito até agora, é uma onda que ela é presente muitas vezes depois da onda T. É mais visível muitas vezes em criança e ela é quando a frequência está mais baixa, e frequências mais altas ela é mais difícil de ver. Ela não tem grande importância, ela tem uma importância, na verdade, em específico, essa onda U, que quando ela é invertida em AVR, ela pode indicar lesão grave de tronco de coronária esquerda. Eu acho que, fora isso, não tem grandes utilidades a mais, tá? Que a gente vê. Então, mas eu estou citando ela porque ela pode, às vezes, acontecer. Você pode confundir ela com uma onda P, mas ela é a chamada onda U. Deixa eu ver se ela tem aqui, naquele primeiro que eu pus. Tem aqui, ó, tá vendo? É essa ondinha aqui do final, que a gente não falou até agora, porque raramente a gente consegue vê-la, tá? Então, é aquela onda. E, deixa eu ver, onde que eu estou aqui? Pronto. Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa aula, uma aula também, como eu disse, essa parte do eixo de QRS é uma coisa chata, não se preocupem, porque, volto a falar, eu estou à disposição de vocês para explicar. Se vocês quiserem contatar por WhatsApp ou por qualquer coisa, a gente está aqui à disposição de vocês. Ela é complicada, difícil, isso vai com treino, eu vou ver se depois eu passo para a liga alguns eletrocardiogramas para vocês testarem, entendeu? Vocês podem olhar de novo essa aula depois, revê-la, e qualquer dúvida que eu possa explicar para vocês agora, a aula vai estar disponível, né, no YouTube depois, se vocês quiserem rever, mas não fiquem preocupados ou desesperados, porque é difícil. Esse entendimento de eixo de QRS, eu tenho a obrigação a passar isso para vocês, porque depende do professor mais para frente que vocês pegarem, ele pode cobrar isso de vocês. Eu acho que ele tem importância, mas não tanto, a gente não pode esquecer que hoje a gente tem muito recurso, né? Então, hoje a gente tem o ecocardiograma, a ressonância magnética, a tomografia, a gente tem muito recurso para variar deslocamento ou sobrecarga de câmaras e tal, mas eu volto a falar para vocês, o eletro ele vai ser sempre amigão de vocês. Ou seja, qualquer lugar que vocês estiverem aqui, ou lá no Amazonas, ou lá no interior da Paraíba, vocês sempre vão ter um eletro ali perto. E ele vai trazer informação para vocês. Então, o velho eletro e o raio-x vão ajudar vocês, vão tirar vocês de muito apuro ainda. Embora que, volto a dizer, hoje tem recurso muito bom, o eco muito à mão hoje também, que ajuda bastante. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, principalmente dessa parte das sobrecargas de átrio e de ventrículo, tá? E estou à disposição. Gente, se alguém quiser abrir o microfone para fazer pergunta, fica à vontade. Queria agradecer, então, professor, pela aula.
foi muito boa. Obrigada pela presença de todos. Lembrando que semana que vem, dia 18, às 7 horas, a gente tem o último módulo de ECG e nós vamos ter também os sorteios de assinatura do Jaleco, do Sanar e mais uma coisinha. E se vocês precisarem ou quiserem saber mais, só entrar no Instagram para ver as regras para participar, tá, gente? Obrigada, então, todo mundo. Obrigada, professor. E eu que agradeço. Estou à disposição, volto a falar. Qualquer coisa eu passo o WhatsApp para vocês, se vocês quiserem perguntar, dividir dúvida, estou completamente à disposição de vocês. O meu intuito aqui é tentar passar um pouco o que eu sei aqui para vocês, para que a gente divida junto as angústias aí que vocês vão pegar pela frente, tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigada.